Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, descansando um pouquinho aqui na rede, para depois tomar meu banho, barbear-me, né? Para atender um honroso compromisso. E eu estava aqui, pós-trabalho, meditando na boa palavra do Senhor, que sempre é boa, né? E eu lembrei-me, na verdade eu deparei-me com o Salmo de número 29, que tem uma série de minúcias que daria até uma série de sermões, que a gente pode conversar depois. Mas eu quero pensar desse salmo, destacar, assinalar. Apenas uma expressão que a gente repetidas vezes diz, e de fato deve ser dito, a gente incentiva os outros. Só que você sabe que o Ministério da Saúde Mental e Espiritual adverte, palavras minhas, repetir sem refletir aborta o exercício do pensar. Por vezes nós dizemos assim: adorai a Deus na beleza da sua santidade. Bom, adorar a Deus eu penso que não é consequência. Não é consequência da saúde, do dinheiro, da companhia, não é consequência das amizades, não é consequência do bem-estar, não é consequência do status, não é consequência. A adoração, ela é a causa suprema de minha existência. Como dizia Agostinho de Hipona no seu livro Confissões, Deus, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará paz até que repouse em ti. Agora vamos lá. Então, adorar a Deus, né? Você já pensou que se nós não falhássemos no quesito adoração, nós não necessariamente, nós nem teríamos a missão? Nós iríamos pregar Jesus para quem? Se todas as pessoas fossem devotos a Ele. Você entende isso? Mas o assunto aqui, embora seja de suma importância, quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, fazeis tudo, verso 31, para a glória de Deus. Mas o assunto aqui é essa expressão que por vezes eu digo, reitero, você já deve ter dito inúmeras vezes, não há nenhum equívoco nesta fala, mas talvez você não parou ainda para pensar a importância disso, o poder disso. Adorai a Deus, Salmos 29, verso 2, existem outros textos também que dizem o mesmo, na beleza da sua santidade. Então vamos lá, Deus é belo, Deus é santo. Sua santidade é bela. Há beleza na santidade. Pense por um instante nisso. A gente acha lindo, belo, extraordinário, incomum, sobre-humano, maravilhoso, sobrenatural, seus grandes feitos, seu poderio, sua fala, seu poder de alcance, seu plano que vai incluir-nos graciosamente, a execução do mesmo, tudo que ele projeta assim, tudo que ele diz de fato faz, tudo que ele projeta ele executa. Nenhum dos seus planos, disse Jó, podem ser frustrados. Isso tudo é muito maravilhoso. É magnífico, é louvável, é belo. Mas quem de nós já pensou na santidade de Deus como algo belo? Será que nós já paramos para, admirados, perplexos, ficarmos imensamente felizes e, por que não dizer, mais uma vez, perplexos, pasmos, maravilhando-se diante da beleza da santidade de Deus? Deus é santo. Até a sua santidade é bela. Deus é decoroso. Ele está ensinando-nos com isso que é possível haver beleza e santidade. As duas palavras podem ser escritas na mesma frase. Então, querido jovem, querido irmão, querida irmã, para ser belo, você não precisa ser vulgar. É possível ser belo, bem vestido, bem ornamentado e ainda assim ser santo. Não tenhas dúvida disso. A Bíblia fala de um evangelista, capítulo 21, que foi diácono, capítulo 6, do livro de Atos dos Apóstolos, por nome de Felipe, que tinham 4 jovens donzelas,
William Barclay diz que a expressão usada ali no grego passa a ideia de não apenas donzelas no sentido de bela, mas no sentido de pureza, santidade. Então vamos lá. Adorai a Deus na beleza da sua santidade. Deus é santo, Deus é belo, e a santidade dele é bela. Por vezes, algumas pessoas desenharam a santidade de Deus como Deus irado, como Deus raivoso, e que a única maneira de ser santo é não cuidar, é não embelezar, sendo que é justamente o oposto, a beleza na santidade de Deus. Então, o padrão de beleza para Deus, daquilo que é belo, formoso, é vinculado à santidade. Agora pense por um instante. O profeta Isaías, capítulo 53, falando sobre o Cristo, a cena messiânica, falando sobre o nosso Jesus sofredor, o verbo encarnado que fez-se carne, habitou entre nós, aquele que nasceu entre homens, viveu entre homens e morreu entre homens. Na verdade, nasceu entre animais, viveu entre homens, pecadores e também pescadores. Os fariseus diziam, ele come com pecadores. Se Jesus não comesse com pecadores, ia morrer de fome, aqui só tem pecador. Os fariseus diziam, ele mora ou reside, dormita na casa, está debaixo do telhado de um pecador, só se ele dormisse no relento, porque aqui somos todos pecadores. Mas este Jesus, na cena fatídica do Calvário, no vitupério, no opróbrio, tudo aquilo quanto é tão vexatório, é tão humilhante, a cena do madeiro. Ele é o Cordeiro imaculado, incorruptível, ele é santo. Abra portais eternos, porque vem aí o Rei da Glória, santo. Agora, como conjugar e coadunar essas duas ideias? Como concatenar essas falas? Adorai a Deus na beleza de sua santidade. A santidade de Deus é bela. E ele, o Cordeiro imaculado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que João responde a pergunta feita por Isaac. Eis aí o Cordeiro de Deus. Acho que é Marcos 1,29, se não me falha a memória. Mas como? Se Isaías disse que não havia nada nele para que o desejássemos. Quer dizer, não havia nada nele de belo. É que a beleza de Deus não é pintar os seus olhos de azuis. A beleza de Deus não é cachear nos cachos louros e dourados. Isso é uma linguagem antropomórfica. A beleza de Deus está coligada ao seu caráter moral. E aquele que é santo não pecou, mas fez-se pecador por nós. Aquele que é lindo, belo, os anjos anciões, Apocalipse 5 fala sobre isso, que eles vão despojar-se de sua coroa, lançando a seus pés. São anciões, não são neófitos, não estão fazendo nada de uma maneira impensada. Aquele que é lindo, maravilhoso, glorioso, aquele que é invernaculável, invocabulável, aquele que por mais que a gente fique aqui tentando vocabular, não tem como vernacular. Não há no vocábulo, não há no vernáculo, não há expressão, é inexpressível. Não tem como expressar tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele pode, tudo que ele faz. Aquele que sendo Espírito tornou-se carne, fez-se carne. Aquele que sendo Deus fez-se homem. Aquele que esvaziou-se a si mesmo, enfeiou-se sendo belo. Não é pecador, é incorruptível, mas assumiu os meus pecados. Aqui a enormidade dos meus pecados. Os meus pecados foram capazes de tornar feio, de enfeiar aquilo que é belo. Pense na enormidade do meu pecado. E agora termino dizendo, pense na enormidade do seu amor. Aquele que o pai diz, esse é meu filho em quem me compraz. Um dia também disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Mateus 27:46, recitação do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que é puro de olhos não pode ficar fitado, nem no pecador e nem no pecado que está sobre ele. No caso de Jesus, o meu pecado, que não era dele, que esteve sobre ele. Assim como a minha justiça, que não é minha, é dele, mas está sobre mim.
Então olha quanto Deus, o seu projeto, o seu plano, tão bem arquitetado, planejado. Isso é lindo demais. Adorai a Deus na beleza da sua santidade. Aquele que é santo assumiu o meu pecado. Você tem ideia do quanto Cristo Jesus sentia e sente, não do pecador, mas do pecado, rechaço. Ele é avesso, porque ele é santo. Ele disse, está chegando aí, aquele que não tem nada em mim. Não havia Satanás, não havia nada nele. Era lindo, era belo a sua santidade. Porém, a santidade bendita, maldito é aquele, Gálatas 3:13, citando o Antigo Testamento, que for pendurado no madeiro. O bendito tornou-se maldito. O rico fez-se pobre. O Deus se fez homem. O Espírito se fez carne. O belo enfeiou-se, para que eu e você, nós, fôssemos salvos e apronchegados a Deus. Derrubou a muralha da separação, Efésios 2:14. Fez de ambos povos só um. A cédula que nos era contrária, como está escrito em Colossenses. Aquele que estava em Cristo Jesus, o próprio Deus, reconciliando consigo a humanidade, segundo Coríntios 5:19. Isso é belo, isso é lindo, isso é louvável. Isso e para isso é que nós vivemos e vivemos para a glória de Deus, manifestando essa glória porque ela é bela. Não há palavra, não há sermão, não há vocábulo, não há organização de pensar que possa limitar o ilimitável e infinito, belo, santo, poderoso amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus é só um pensar em Cristo Jesus. Amém.